Estimados amigos, muito bom dia. Para a aula de hoje, iremos debruçar-nos sobre o despertar da consciência. Esta é a proposta de tema que trazemos para a aula de hoje, no intuito de desenvolver o nosso sentido crítico e da autocrítica e, sobretudo, também no sentido de estimularmos um maior protagonismo da nossa mente no plano existencial, bem como no almejado equilíbrio existencial que precisamos arrojar-nos para que possamos estar embalados e também conectados com nós próprios, para termos uma maior e melhor noção do tempo e, sobretudo, podermos dizer eu sou quando este ser resulta da interseção entre o tempo e o espaço. Em termos metodológicos, vou começar por fazer uma breve contextualização e enquadramento deste tema da consciência. Depois iremos passar para rever algumas questões, perguntas, problemas que nós vamos tentar discutir, debater ao longo da nossa conversa, da nossa interação. E por fim vou partilhar alguns momentos de despertar dessa consciência que ocorrem ao longo da vivência, da experiência de vida, da viagem que é a vida que cada um experimenta no seu dia a dia, sobretudo o processo de crescimento, afirmação e desenvolvimento como um líder ou como uma pessoa que é ator principal da sua própria vida. Em termos de contextualização, durante a nossa existência, durante a nossa caminhada por essa estrada da vida, não raras vezes encontramos dia a dia, de forma sistemática e cíclica, batalhas, desafios, controvérsias, diferenças, ambiguidades, complexidades, enfim, barreiras, muitas das vezes diferentes, distintas, e algumas rotineiras e outras não, com as quais nós tenhamos que enfrentar e lidar com elas rumo às nossas conquistas. Pronto, assume-se que no ciclo de vida da pessoa, o ser humano caminha em busca das suas conquistas, das suas realizações, sob o ponto de vista social, emocional, fisiológico, material, financeiro, social, existencial, por aí em diante. E estas barreiras muitas das vezes remetem-nos a um conflito entre a nossa razão e a nossa emoção. E isso ocorre sempre que nós somos confrontados com situações que eventualmente estejam fora da nossa capacidade de influência, ou da nossa capacidade de atuação, ou ainda quando nós previmos algo e depois previmos algo dentro de um conjunto de pressupostos e depois os cenários alteram-se, e embora a nossa razão lembra-nos que as realidades nem sempre são, nem diria nem sempre, na verdade as realidades não são retilíneas, não são previsíveis, é como se fossem cartolas que nós vamos tirando do cesto uma após outra. Embora a nossa consciência lembre-nos disso, mas a nossa emoção, que é sobretudo o nosso ego, muitas das vezes confronta-nos a nossa própria razão, colocando numa situação de desistência, enfrentar,
como enfrentar, e isso acaba por criar uma armadilha, uma armadilha mental, que sempre coloca-nos em dúvida, coloca-nos em questionamento e reflexão profunda sobre a nossa existência. E é assim que, com o andar do tempo, nós, quando deparamos com algumas situações novas, alguns conflitos, alguns problemas, nós aprendemos a lidar com os problemas. Com o andar do tempo, percebemos que eventualmente alguns problemas, alguns desvios estão fora do nosso alcance, e que a estes que nós não tenhamos nenhum raio de influência direta para alterar os resultados. Nós eventualmente aprendemos a aceitar a verdade, aceitar a realidade, aceitar e aprender a perder, aprender a ganhar, aprender as diferenças, enfim. Nós vamos passando por alterações, adaptações, rupturas, que ajudam-nos a exercitar a nossa consciência como humanos. E esta consciência tem vários níveis, e em vários momentos que nós testamos a nossa própria consciência e tocamos a nós próprios para compreendermos se realmente estamos no caminho da realização como humanos, isto no âmbito da materialização da nossa missão de vida. Vou deixar aqui ficar 3, 4 possíveis perguntas ou questões que nós vamos nos debruçar ao longo da parte seguinte, que vai ser sobre o desenvolvimento do tema. Uma das perguntas que nós podemos colocar, possíveis perguntas, é: o que é a consciência de si mesmo? Outra questão é: como é que se dá a ruptura e consequente libertação da armadilha existencial, da noção de existência e posse da promessa, ou a posse do mundo existencial, ou passando a ser atores principais da nossa própria vida, do nosso próprio futuro. A terceira questão é: como isolar o ego no conflito de aceitação da realidade presente? Ok? Essas são 3 questões que nós vamos nos debruçar na fase seguinte. Bom, primeiro devemos dizer que a consciência há de ser um estado mental que medeia a nossa consciência, o nosso subconsciente. Estamos a falar basicamente do despertar do nosso espírito, sob o ponto de vista da mente, conectando-se com nós, com o nosso interior, com nós próprios, com o nosso propósito. E nessa altura nós passamos a fazer uma leitura integral do mundo à nossa volta e do contexto em que nós nos inserimos. Nessa altura temos uma noção do tempo e do espaço. Então, de uma forma geral, isso é consciência existencial, que é o momento em que nós compreendemos o que é que nós estamos a fazer naquele sítio, naquela hora, naquele lugar. Geralmente esta consciência existencial remete-nos à noção do tempo e do espaço, em que nós passamos a compreender o mundo como um todo, e que nós também fazemos parte desse mundo, desse todo, e que certamente a nossa apreciação ou interpretação do mundo à nossa volta resulta do entendimento, do conhecimento e das percepções que nós desenvolvemos ao longo da nossa vivência sobre o nosso próprio ser interior. Então nós não olhamos e não apreciamos nada fora, nada que os nossos órgãos de sentido capturam, nada à nossa volta que seja distinto daquilo que é a nossa própria consciência de nós próprios.
Então, vou aqui elencar três principais, existem muito mais momentos em que a pessoa desperta a sua consciência. Vou aqui indicar três. O primeiro é aquilo que eu chamaria da consciência como pessoa. Diz que normalmente o indivíduo desenvolve a sua consciência até entre 3 e 5 anos de idade, que é esta consciência que é a criança quando já sabe o que é água, o que é pão, sabe dizer que dói, pronto, enfim, começa a comunicar-se, começa a transmitir os primeiros sinais, os primeiros estímulos sobre o que é que ele sente, quer e gostaria que fosse o mundo à sua volta. Então começa a estabelecer-se uma comunicação entre o indivíduo e o mundo entre os 3 e 5 anos. A segunda consciência é aquela consciência que adquirimos quando nos realizamos em termos de desenvolvimento intelectual, sobretudo quando adquirimos uma certa formação, completamos um curso, um nível de formação. Então, a partir daí, também passamos a distinguir o bem, o mal, o certo do errado, tendo em conta a doutrina que nós bebemos ou adquirimos, e esta, sob o ponto de vista de uma ferramenta, de uma técnica que passamos a aplicar na interpretação do mundo à nossa volta. Essa interpretação, naturalmente, que esta técnica que nós assimilamos vai permitir com que nós possamos conformar o mundo à nossa volta para que ela possa ir do encontro à verdade que é promulgada por aquela doutrina. Tem a terceira consciência, que é a consciência crística. Esta que é a consciência existencial, transversalmente espiritual, que quando nós temos a plena consciência de que nós somos seres completos, Deus fez-nos a sua imagem e semelhança e que nós possuímos tudo que nós precisamos dentro do nosso interior, que é o tesouro. Então a tarefa passa aqui a ser procurar, descobrir e desenvolver esse tesouro, depois desenvolver e esconder novamente, porque na verdade é um tesouro. O que isso significa? Significa nós percebermos que nós somos parte do mundo, fazemos parte do mundo e que passamos então a compreender que a apreciar o mundo como nós apreciamos a nós próprios. Se nós aceitamos a nós próprios, gostamos de nós próprios, amamos a nós próprios, então a partir desse momento passamos a amar, a gostar, a apreciar o mundo, as pessoas, o nosso próximo, tal como nós chamamos a nós próprios. Isso que é chamado o amor ágape. Na verdade, no livro de João, capítulo 14, Cristo diz que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. É o caminho porque Ele é o pastor de ovelhas. É a verdade porque Ele é o verbo que transformou-se em carne. E Ele é a vida porque Ele é a videira cujos seus discípulos são ramos que transpiram a vida, mas vida é abundância. É por isso que ele termina este prólogo dizendo que ninguém vai ao Pai senão por Ele próprio. Muito obrigado, espero que tenham gostado desta breve aula de reflexão sobre despertar da consciência. Querendo aprofundar um pouco mais, tem um artigo que eu desenvolvi sobre o poder da consciência, que também está disponível nas nossas páginas. Obrigado pela vossa atenção, pelo vosso acompanhamento, e deixem ficar os vossos comentários nas nossas plataformas Facebook, Instagram, YouTube e página da internet. Muito obrigado, abraço de luz e até breve.